Salve, salve, galera da Madeirada. Para você que não me conhece ainda, torcedor vascaíno, torcedor corintiano, eu sou Draito Madeira, o comentarista primeiro aqui de Pernambuco, um canal que comecei prioritariamente falando da Série B, mas o ano que vem tem equipes do Nordeste que vão para a Série A, a gente vai falar também. Por isso eu desejo falar um pouco dessas equipes que estão brigando para não cair e falar um pouco desse jogo que aconteceu hoje, jogo de duas equipes tradicionais do futebol brasileiro e que não vem muito bem, principalmente a equipe tradicional do Vasco da Gama, a equipe do grande Eurico Miranda, que era um presidente que eu tinha uma admiração muito grande. Não sou torcedor do Vasco, eu sou torcedor do esporte, mas a ideia é comentar sobre futebol e o meu canal trata de futebol e eu quero falar disso hoje e começar falando da equipe do Vasco da Gama após a vinheta. Drayton Madeira. Drayton Madeira. Pois é, torcedor brasileiro, torcedor do Vasco da Gama, né? O grande Vasco, uma equipe tradicionalíssima do futebol brasileiro, uma equipe de inúmeros títulos, uma equipe que sempre foi grandiosa em seus jogos. Mas o que chama atenção nos últimos anos é essa fragilidade da equipe do Vasco da Gama pós sempre saída ou falecimento ou velhice do grande Eurico Miranda, que era um cara que brigava por título. Por títulos como presidente do Vasco e brigava por tudo em nome do Vasco. Era um cara realmente que vestia a camisa e presidente é uma coisa que eu gosto de falar, visto embora que o meu clube tenha um péssimo presidente. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo do Vasco pela primeira vez? Não é para falar dessa equipe tradicional, uma equipe que está no viés de baixa muito grande. Vasco hoje perdeu para o Corinthians, que tinha tomado uma sonora goleada do Bahia em seus domínios, e o Vasco conseguiu perder para o Corinthians no estádio de São Januário, sempre com sua fanática torcida lotando o estádio. E o Vasco acabou perdendo por 4-2. Um gol de Vegete e gol de Rodrigues para o Vasco, para o Corinthians, Ângelo Romero, Gabriel Moscato e Giovani, né? O Giovani. 4-2, um resultado que complica muito a situação do Cruz Maltino, torcedor. Por quê? Porque o Vasco da Gama acaba ficando numa colocação muito difícil na tabela do campeonato, com 42 pontos em 36 jogos, faltando poucos jogos para terminar. Apenas para o Vasco, mais 2 jogos. Com quem o Vasco irá jogar? A situação do campeonato muito difícil. O Vasco tem partidas dificílimas. Dificílimas o Vasco tem. O Vasco tem Bragantino e tem Grêmio. E agora, e a situação? Como fica a cabeça do torcedor Cruz Maltino nessa situação? Perde em casa num jogo, eu mesmo, né? Achei que o Vasco ia ganhar o jogo, por quê? Porque o Corinthians vinha num viés de baixa. E comecei a assistir o jogo, e aquela pressão, o Vasco em cima. Mas acabou que o Vasco perdeu. Aí o torcedor pergunta, e aí? Se pergunta, por segunda divisão de novo? Mas é aquilo que a gente tem falado no futebol, torcedor. Não é só para a questão do Vasco, é questão para as equipes que a gente tem acompanhado, principalmente Série B, que eu vim fazendo esse ano todo, cobrindo o Sport Clube do Recife e várias outras equipes. Que esse canal aqui, quem começar a entrar no canal vai entender que o canal não é para falar do esporte especificamente, não, é para falar de futebol, né? Eu quero diversificar, falar de futebol. Comecei com Série B, estou indo para a Série A, gostaria que meu time tivesse subido, mas não subiu porque é um time competente. Assim como o Vasco da Gama está fazendo algo que não é competente, algo que não é plausível para uma equipe tão tradicional. Porque perder para o Corinthians hoje em seus domínios foi um fracasso. A torcida deve estar pau da vida, não é? Porque acreditava-se que pós-SAF o Vasco evoluiria. No entanto, SAF no Brasil tem mostrado ser uma coisa frágil. Drayton, mas o Botafogo está lá em cima, sim, mas não vai ganhar o campeonato. Cadê? Né?
poucas SAFs que eu vi times de SAF ganhar campeonato. E o Vasco está em queda livre. Possivelmente para a segunda divisão de novo. Em uma segunda divisão que não vai ser fácil. Né? Muitas equipes. Vasco, lógico, é uma equipe tradicional, uma equipe grande. Mas me preocupa, assim, olhando hoje, e quando eu vejo aí até a abertura do Sport TV que eu estava vendo lá, os gols do grande Roberto Dinamite. Olha, torcedor, eu tenho 49 anos, para o torcedor que não me conhece, do Vasco, e vai passar a me conhecer a partir de agora. O Vasco, eu vi grandes jogadores do Vasco, como Giovani, Tita, né? Vi aquele gol de cocada na década de 80 lá. O grande Roberto Dinamite foi um dos maiores meias que eu vi jogar. Carlos Germano, goleiro. Romário, né? Edmundo, tantos grandes jogadores. E o que faz o Vasco ficar em uma situação dessa? E entrar num viés de queda, sempre. Sempre. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O que faz isso? Porque se lembrarmos o ano passado, o Vasco subiu sem merecimento. Nesse jogo fatídico aqui com o Sport, duas equipes terríveis, não é? Que acabou o Vasco naquela confusão toda com o Raniel, que aliás é um jogador desqualificado, não é? E acabou o Vasco subindo, mas sem mérito. Subiu para quê? Para descer. Não é? Mas agora eu fico pensando uma equipe tão tradicional, cara, como é o Vasco da Gama, ficar numa situação dessa. Vou falar algumas coisas que eu acho por quê e mostrar a tabela. Agora vejamos a situação. Vamos botar aqui na tela a tabela de classificação do Vasco da Gama, para o torcedor vascaíno acompanhar. Não é? É lógico que ele vai ver isso em vários canais, mas está aí, ó. Eu só não quero hipótese nenhuma, meu Deus, Flamengo campeão. Odeio o Flamengo, cara. Pense num time que eu detesto o Flamengo. Detesto. Torcedor do esporte, eu odeio o Flamengo. Não tenho nada contra o Vasco, contra nenhuma outra equipe. Né? Eu tenho raiva da imprensa que faz essa separação no Brasil todo. E esse meu canal é justamente para fazer o diferencial. Não é? O Palmeiras que seja campeão, o Flamengo ser campeão, ninguém suporta. Tá aqui o Vasco, 42 pontos. A situação do Vasco é complicada, porque o Bahia também, né? Eu achei que o Vasco ia ganhar esse jogo. O Vasco tem 42 pontos, Drayton, mas o Santos tem 43, o Cruzeiro tem 44, mas o Cruzeiro ganhou um jogo fora de casa e o Vasco acabou de perder um jogo dentro. E a situação do Vasco se complica por quê, torcedor? Porque o Vasco sai para jogar com o Grêmio domingo às 18h30. E na classificação do campeonato, vamos ver a classificação aqui, o Grêmio está com 59 pontos. Se o Grêmio ganhar, ele vai para 62, ele entra na briga de novo, ele volta para a briga, né? Basta tropeço de Palmeiras e Flamengo. E o Botafogo também. Então, aqui esses 5 estão na briga pelo título, como também está o Bragantino. Esse é que é um dos problemas do Cruz Maltino, torcedor. É o quê? Ele vai enfrentar o Bragantino também. Agora, fora de casa contra o Grêmio e dentro de casa com o Bragantino. A preocupação do torcedor do Vasco é o seguinte: enfrentar equipes que estão brigando pelo título. O Corinthians acabou praticamente o Corinthians selou sua permanência. Foi uma vitória fora de casa. Não é para a torcida do Corinthians, que é uma torcida imensa. A torcida paulista e uma torcida, o meu filho até torce pelo Corinthians. Eu gostei sempre de assistir jogos do Corinthians no tempo de Neto. Torna a dizer, o que eu não gosto é o que a imprensa do Sul e Sudeste faz com relação aos outros. Mas aqui ninguém tem culpa, né? O torcedor que vê isso não tem culpa. Agora, foi um jogo que o Vasco sempre mostrando muitas fragilidades. É o que faz a equipe do Vasco estar na situação, torcedor. Uma situação difícil. Difícil demais para a equipe do Vasco. O Vasco até teoricamente parece ter um bom time, mas isso não se reverbera dentro de campo. Então a equipe fica frágil, perdendo jogos, e a situação do Cruz Maltino é difícil, torcedor. Eu sinceramente lamento muito assim, porque eu não tenho raiva do Vasco, nunca tive. Eu não gosto do Flamengo. Flamengo, eu odeio o Flamengo. Mas a equipe do Vasco é uma equipe tradicionalíssima. Que falta faz, torcedor? Um presidente e uma gestão. Todo o problema das equipes que estão fazendo essa gangorra é gestão. E o Vasco perde um jogo
para um time fragilizado também, que é a equipe do Corinthians. Nossa, hoje meu português não está legal, eu passei o dia todo falando inglês, que eu sou professor de língua inglesa, e o português, às vezes, a língua começa a travar. Esse é um problema. Que saudade o torcedor do Vasco deve ter do seu Eurico Miranda nos grandes tempos. Porque essa direção do Vasco hoje em dia, essa questão de SAF, olha, isso é uma barca furada. Eu digo sempre. Só traz prejuízo. Porque a ideia desses caras é fazer barriga de aluguel para vender jogadores. Apesar que o Vasco tem bons jogadores, né? Mas eu acho que veio montar um time, reforçar no final do campeonato em Série A, não é para erros. E o Vasco acabou perdendo para o Corinthians, e o Corinthians fica numa situação na tabela mais confortável, porque sobe na tabela pra caramba. O Corinthians, com a vitória dessa, ele vai para 11º, 47 pontos, não é? E o Vasco fica com 2 jogos difíceis, tanto com o Grêmio quanto o Bragantino. E aí, o Corinthians praticamente escapa, né? Porque o Corinthians tem o que agora? O Atlético em casa e o Grêmio, né? O Atlético em casa, ele tem o Bahia em casa. Não, o Bahia o Corinthians perdeu. O Corinthians, desculpa aí, torcedor, que eu vi a tabela. O Corinthians tem o Internacional e tem o Curitiba fora. O Curitiba rebaixado e o Internacional nem sobe nem desce aí. Está até abaixo do Corinthians. O Corinthians saiu, se livra. Mas o Vasco, torcedor, Cruz Maltino, deve estar muito preocupado. Bem, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa teu like aí, que a gente vai cobrir as equipes. Se o Vasco descer, a gente vai fazer jogos do Vasco, vocês vão se acostumar com o meu rosto na internet falando na Série B. Não é? Infelizmente, esse é o caminho do Cruz Maltino. A torcida tem que cobrar essas gestões estapafúrdias e desastrosas. Sou Draito Madeiro, comentarista de primeira. Fica na paz, fica com Jesus.